escolha de Sansão. A palavra de Deus registra que Deus teve um propósito. E Sansão foi escolhido por Deus para proteger Israel. O propósito de Deus era que Sansão protegesse Israel. A Bíblia diz que Deus escolheu ele desde o ventre materno. Está registrado em Juízes, capítulo 13 e verso 5, que diz: porque tu conceberás e terás um filho, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Havia um propósito de Deus sobre a vida de Sansão, e ele era uma providência de Deus para estabelecer o propósito de Deus sobre Israel. Qual era o propósito de Deus? Segurança para o seu povo, estabilidade para o seu povo. Mas é interessante, queridos, que Sansão perdeu o foco do propósito pelo qual foi chamado. E quando nós saímos da direção de Deus, quando nós perdemos o foco do propósito de Deus, isso pode se tornar um pesadelo sobre a nossa vida. Toda vez que nós saímos do propósito de Deus, um pesadelo pode atingir a nossa vida. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele sai do propósito de Deus e um pesadelo vem sobre a sua vida. Ele acaba perdendo a sua própria vida porque ele saiu de um propósito de Deus. Eu quero desafiar você a permanecer no propósito de Deus. Você precisa identificar qual é o propósito de Deus para a tua vida. Talvez você deve fazer a pergunta: por que eu estou na terra? Qual é o propósito de Deus? Por que eu estou em Sorriso? Qual é o propósito de Deus com a minha vida nesta cidade? Você precisa saber qual é o propósito de Deus da tua vida e prosseguir neste propósito, porque quando saímos do propósito de Deus, podemos entrar em um grande pesadelo, como Sansão entrou. Eu convido você para estar conosco todos os domingos nos nossos encontros de celebração, às 19 horas, aqui na Igreja de Sorriso.